Qual é a melhor gordura para cozinhar? Recentemente eu fui perguntado por uma paciente se entre o azeite, a gordura, a margarina e o óleo de coco, qual seria a melhor gordura para cozinhar. E eu dei uma resposta que claramente a deixou muito aliviada e até mesmo surpresa. Isso porque, comumente nas redes sociais, cada profissional fala uma coisa contraditória entre si e vocês, né, os pacientes, ficam totalmente perdidos, sem saber qual orientação seguir. Então, o meu objetivo com esse vídeo é mostrar a partir do exemplo dessa minha paciente, para vocês que, em primeiro lugar, quando se trata de alimentação, praticamente todas as respostas dependem do contexto. E, em segundo lugar, ao extrapolar o raciocínio que eu elaborei para dar a resposta a essa paciente, você também consegue fazer a melhor escolha, não só a respeito da melhor gordura, mas também da dieta como um todo. E aqui apenas um aviso. Eu tenho uma plataforma na qual eu abordo com muito mais profundidade e detalhes todo assunto relacionado à dieta. Então, se você tem interesse em aprender, né, sem modismo e falsas promessas, a se alimentar melhor e finalmente atingir seus objetivos de forma saudável, eu fortemente recomendo que você conheça o Diet Evolution. Você pode testar gratuitamente por 7 dias e o link vai estar na descrição desse vídeo. Muito bem, dito isso, agora sim nós vamos para o assunto do vídeo. Bem, e para definir qual gordura deve ser escolhida, nós temos que entender basicamente três coisas apenas. As duas primeiras são a composição e o comportamento das gorduras. A terceira eu vou deixar para falar depois, e vocês vão entender o porquê. Mas, por agora, é importante saber pelo menos o básico, tanto da composição quanto do comportamento das gorduras. Pois elas diferem tanto nos sabores que dão aos alimentos, como no impacto da saúde de quem as ingere. E com a composição e o comportamento das gorduras, nós conseguimos estabelecer alguns critérios para escolher a melhor gordura para cozinhar. Cito aqui brevemente 5 deles. O primeiro critério é o mais famoso, né, que é o ponto de fumaça. E o ponto de fumaça nada mais é que a temperatura a partir da qual a gordura começa a emitir fumaça e formar compostos que são potencialmente tóxicos. Que por isso, de modo geral, recomenda-se gorduras com ponto de fumaça mais altos, como azeite extra virgem, o óleo de canola e também o óleo de coco refinado. Mas, embora o ponto de fumaça seja, sim, relevante, tanto que eu estou citando aqui para vocês, outros critérios são ainda mais relevantes. Por exemplo, a estabilidade oxidativa, que é o nosso segundo critério. As gorduras instáveis, elas oxidam rápido ao calor e liberam substâncias tóxicas. O azeite extra virgem, por exemplo, ele se apresenta muito mais estável quando comparado com os óleos de semente, como o de canola e o de girassol, mesmo tendo um ponto de fumaça menor do que esses outros dois que eu citei. Isso porque o azeite ele possui em sua composição antioxidantes que conferem a ele maior estabilidade. Assim, sob esse critério, o azeite e o óleo de coco são os destaques positivos, embora que mereçam um alerta de que a reutilização da gordura é um fator que também altera a estabilidade do produto. Terceiro critério. O terceiro critério é a proporção de ácidos graxos saturados e insaturados presentes na gordura. Sabe-se que o excesso de gorduras saturadas aumenta o risco cardiovascular em decorrência do aumento de LDL, principalmente. Nesse sentido, destacam-se positivamente o azeite, rico em monossaturados, e os óleos vegetais, que são ricos em poliinsaturados. Já o destaque negativo, por outro lado, é para a manteiga, o óleo de coco e as banhas, precisamente por serem ricos em ácidos graxos saturados. E o quarto critério é o sabor e seu impacto específico na culinária. É inegável que as gorduras conferem aos alimentos diferentes sabores e, portanto, também influencia na escolha da gordura. Mas como se trata de um assunto um pouco mais gastronômico, né, muito técnico, acaba fugindo um pouco do escopo desse vídeo a sua discussão. Então nós vamos deixar para uma outra situação. Vamos direto para o quinto critério, que é o custo e a quantidade a ser usada dessa gordura. Isso porque as quantidades utilizadas para saltear ou fritar por imersão são muito diferentes. Como o azeite é um produto muito caro, vale a pena reservar o seu uso apenas para saltear os alimentos, né? Fazer apenas untar a frigideira, ou então para fazer alguma finalização de algum prato com um tempero. Já as frituras por imersão, elas acabam utilizando
bastante quantidade de óleo. E nesse caso, o ideal é optar por produtos mais neutros e baratos, como, por exemplo, o óleo de amendoim. Muito bem, mas com esses 5 critérios aqui, você pode estar se perguntando, tá, e daí? Eu só quero saber qual é a melhor gordura para eu cozinhar. Muito bem, vamos colocar em prática a teoria que abordei até aqui. No início do vídeo, se você se lembra, eu disse que era necessário entender 3 coisas para escolher a melhor gordura. 2 delas, que são a composição e o comportamento da gordura, nós já tratamos anteriormente. E agora falta a terceira, que é o contexto individual. Sim, e é o contexto quem define, por meio dos outros critérios que estabelecemos, qual vai ser a gordura utilizada. Por exemplo, se o contexto é favorável, isso é, se a pessoa tem uma dieta saudável, pratica exercícios com regularidade, se tem um risco cardiovascular muito baixo, se a pessoa é de alto poder aquisitivo e quer usar uma gordura somente para untar a frigideira para fazer alguns preparos ao longo da semana. Olha, sinceramente, para essa pessoa em específico, deste exemplo, ela poderia utilizar praticamente qualquer tipo de gordura. Nesse caso, o sabor é quem definiria a resposta final. O sabor é quem daria a resposta final. A mesma conclusão a gente não chega quando analisamos um contexto totalmente desfavorável. Por exemplo, em um indivíduo que já tem uma dieta de má qualidade, sedentário, que ele seja, por exemplo, hipertenso, diabético, descontrolado e tem um baixo poder aquisitivo. Nesse caso, essa pessoa deveria evitar ao máximo gorduras ricas em ácidos graxos saturados. Isso porque ela já tem um risco cardiovascular elevado. Então, para essa pessoa, seria interessante evitar óleo de coco, banha e manteiga, por exemplo. E preferir os óleos, ou as gorduras que são ricas em ácidos graxos mono e poliinsaturados, como azeite e outros óleos vegetais, como óleo de canola, óleo de milho, óleo de soja, entre outros. E o que é mais importante de todo esse vídeo, mais do que aprender a como escolher a melhor gordura, para o seu caso em específico, é você entender o raciocínio que foi construído. Esse raciocínio ele pode ser utilizado para responder praticamente todas as perguntas relacionadas à dieta. A indicação ou contraindicação de um alimento, ela vai depender, no fim das contas, do contexto. Espero que isso tenha ficado claro para vocês, cara. E se você chegou até aqui, deixe nos comentários o tipo de gordura que você costuma utilizar no seu dia a dia e deixe um breve comentário também explicando o porquê você prefere esse tipo de gordura, tá bom? E claro, se esse conteúdo te agregou em alguma coisa, deixa aqui também o seu like, compartilhe com alguma pessoa que você conhece que tem o hábito de cozinhar. Talvez ela veja esse vídeo e também acrescente alguma informação que agregue ainda mais a essa discussão. Tudo bem? Nos vemos no próximo vídeo, fique com Deus, até lá!